Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a Palavra de Deus para a sua vida. Graças te dou, meu Deus, pelas palavras que o Senhor tem hoje para a tua igreja, que de antemão o Senhor preparou para nós, para a nossa alegria, para o nosso crescimento, nessa manhã abençoada de domingo. Que o teu amor, Senhor, se espalhe através dessa mensagem, alcançando a muitos, e recebo isso acontecendo também através de nossas vidas, com esse conhecimento que vamos receber hoje. Recebo, Senhor, esse coração aquebrantado para a palavra de hoje. Que haja um viver da parte dessa pessoa, uma entrega em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem hoje para nós. Recebemos que possuímos a mente de Cristo para compreender a boa e perfeita palavra que o Senhor tem para a tua igreja amada. Louve ao Senhor com suas palmas bem fortes. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título, anote, humildade de coração. É a palavra de hoje. Essa é a mensagem que Deus quer para você, para o seu crescimento. Como dono da igreja, Deus, essa é a palavra que Ele quer que você ouça hoje. Humildade de coração. Através desse tema de hoje, você vai aprender que um coração humilde tem um valor muito grande para Deus. E vamos ler sobre a humildade de coração, abrindo a nossa Bíblia, no livro histórico de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. E começa assim, o capítulo 11, do livro de Mateus, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, grife, e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Humildade, meus irmãos, não está no vestir, não está na roupa, não está na aparência, e nem no sentar encolhido no banco da igreja. Humildade não está nessas coisas, da pessoa sentar no banco da igreja e ficar ali encolhidinho, com a cabeça levemente inclinada. Humildade não está na aparência. A humildade, segundo Jesus, segundo a palavra que você leu agora, ela está no coração. É essa a humildade que serve para Deus. É a do coração. Essa é a verdadeira. A humildade da aparência é enganosa. E muito. Porque a pessoa pode dar uma de humilde, se fazer de humilde e não ser no coração. Se fazer, sabe? Até se sentar no banco da igreja, encolhidinho, rir para todo mundo, e não ser no coração. A humildade que vale tem que estar dentro da gente.
lá no coração. A verdadeira humildade não é a aparência, mas o sentimento. Há pessoas que têm prosperidade, uma boa condição financeira, usa sempre boas roupas e que são humildes. Ao passo que há outras que não têm condição financeira, uma boa condição financeira, dinheiro para comprar uma boa roupa, prosperidade para o alimento do dia a dia, não tem, e que são orgulhosas, soberbas, falsas e ingratas. E com o tempo, a gente percebe isso. Quem é humilde de coração, não precisa mostrar que é, a pessoa é, e ponto final. Ela não precisa dar um de humilde, porque ela é. E quem não é humilde de coração, com o tempo o bicho-papão aparece. A gente percebe que é orgulhoso, que é ingrato, que é falso, é soberbo, e etc, etc. E o ser humano, vou lhe dizer, viu? Tem uma capacidade enorme de surpreender a gente. Meu Deus do céu. Durante esse tempo que eu prego a graça de Deus, eu pensei que eu já vi de tudo, mas eu tenho ainda que ver muita coisa. Porque o ser humano surpreende muito. É gente que dá uma de humilde e que depois a pessoa devolve para você ingratidão, falsidade e muitas outras coisas. Mas você, que é humilde de coração, mas de verdade, e que não precisa dar uma de humilde para ninguém, porque você é, em nome de Jesus, saiba que a humildade é o primeiro passo para que a felicidade seja experimentada por você. Porque nas conclusões do verso aqui, eu quero te convidar a pensar, do verso 29, diz assim: porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vosso quê? Alma. As situações, elas são resolvidas em sua vida quando você for manso e humilde de coração. Então, quando eu tenho um coração humilde, eu encontro o quê? Descanso, resposta. Quando eu deixo de ser altivo de coração, orgulhoso, ingrato, soberbo, carnal, eu encontro o quê? Descanso. As situações em minha vida se resolvem em nome de Jesus. É um passo muito importante que você dá tendo um coração humilde. Vejamos mais uma evidência que fala do assunto de hoje em Provérbios, capítulo 11, verso 2. Provérbios, capítulo 11, verso 2. E começa assim o verso 2 do capítulo 11 de Provérbios. Muita atenção. Em vindo a soberba. O que é a soberba, pastor Sandro? O contrário de humildade. A pessoa soberba, meus irmãos, olhe para mim, é a pessoa arrogante. É a pessoa que acha que não precisa de ninguém e nem de Deus. Às vezes tem pessoas que conseguem riqueza, prosperidade, tomam posse do emprego, sabe? E ali pagam um bom salário. E que pensa que não precisa mais de Deus. Que não precisa mais de vir à igreja. Agora eu já estou onde eu queria. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Agora eu tenho dinheiro, tenho o carro do ano. A minha casa, sabe quantos quartos tem? Tem 5. É 5 quartos, é 5 banheiros, é 5 salas, é 5 isso, é 5 aquilo. E ainda vou construir mais. Estou com a minha vida feita. E domingo tem churrasco. São os que acham que não precisam mais de Deus porque tem o dinheiro. Depois perde tudo. Ou fica com dinheiro, mas perde a saúde. Tem muita gente assim. A soberba dela se volta contra ela mesma. Por ela ter se apegado mais às coisas do que a Deus. A soberba se volta contra ela. Tem o dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas não tem felicidade. Nem ela mesma
e nem no seu casamento, nem na sua casa. O soberbo sofre, diz aqui. A desonra em sua vida. Ele perde. Engana-se quem pensa que é alguém segundo a carne. Coitado de quem pensa que é alguma coisa segundo a carne. Eu e você, sem o Senhor não somos nada. Somos todos dependentes de Deus aqui. Se você está crescendo na vida, continue com as honras devidas ao Senhor. Comprou seu carro, continue com as suas honras devidas ao Senhor. Seja o que for que você conquiste, seja qual for o crescimento financeiro na sua vida, continue amando e adorando o seu Deus que tem te dado o que você tem. Continue amando e adorando o abençoador e não as bênçãos. Porque tem muito aí que tem bênção e não tem mais saúde na sua vida, porque perde mesmo. A pessoa orgulhosa sofre. Está escrito aqui, ó. Em vindo a soberba sobrevém o quê? A desonra. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. A honra, diga a honra. Porque a soberba precede a ruína. E a humildade, as bênçãos. Uma pessoa, detalhe importante, que é humilde de coração, que reconhece que depende do Senhor todos os dias, esse Deus afasta até a enfermidade da sua vida. Está escrito na Bíblia desse jeito. Aquela enfermidade é afastada da sua vida. É só você ler em casa Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. Lá fala das bênçãos decorrentes à obediência a Deus, para quem vive uma vida despojada ao Senhor, dedicada a Deus. E quem é humilde de coração vive assim. A principal humildade, para mim, é você dizer: Senhor, o que vier de Ti para a minha vida, tá bom. Graças a Deus. A Tua vontade seja feita em minha vida e não a minha. Humildade também é quando você ora ao Senhor e diz: me livra, Senhor, de mim mesmo. Porque eu reconheço que a minha carne tem defeitos, tem muitas falhas, tem muita coisa ruim aqui, Senhor. E eu reconheço. Está aí um alguém humilde de coração, que sabe reconhecer que precisa de Deus para que esse corpo não o destrua. Porque bom mesmo, abençoados, é fazer a vontade de Deus, que traz paz para o nosso coração. Porque quando você está nas obras da carne, você só sente tristeza, angústia, você perde a paz. Não é verdade? Vejamos mais. Vejamos uma outra evidência, aqui mesmo em Provérbios. Capítulo 29, verso 23. E assim diz Provérbios 29 ao capítulo, verso é o 23. E diz assim, muita atenção: a soberba do homem o abaterá. É bíblico. Mas o humilde de espírito obterá o que, igreja? Honra. Só confirma tudo o que eu falei até agora. A soberba precede a ruína e a humildade precede o quê? A honra. A uma vida feliz, a uma vida abençoada. Então podemos entender nessa leitura que um filho de Deus obtém honra da parte desse Deus sendo o quê? Humilde de coração. Digo humilde de coração. Humilde para com Deus. A pessoa humilde, ela não fica altercando com Deus. Quando a palavra vem, quando ela é ministrada do púlpito para o seu coração, por exemplo, ela depois não procura o pastor para discutir, para debater aquilo que veio do trono de Deus, passou pela vida do pastor e foi semeada na sua vida. Depois essa pessoa não vai ali discutir com o pastor, coisíssima nenhuma.
A pessoa humilde de coração, de verdade, ela pensa da seguinte maneira: é isso que Deus quer da minha vida? Então amém, meu Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque eu conferi tudo que o pastor pregou e estava na Bíblia. Então se é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. Está aí alguém humilde de coração, que é a mesma coisa, humilde de espírito. Agora vamos ao Salmo 138, verso 6. Salmo 138, a partir do verso 6. Aqui nós temos um exemplo maravilhoso. Davi, um grande exemplo de humildade. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Na sua época, no seu tempo, Davi era o mais poderoso, o mais rico, o mais próspero, mas que era humilde. Tinha um coração em Deus. Foi justamente ele que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Era um rei poderoso, mas de um coração muito humilde. Foi ele também que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi ele que reconheceu que sem Deus ele não podia nada, mas com Deus todas as coisas. E foi o mesmo que falou também: como é bom, e eu recebo, podendo estar todos os dias na casa do meu Senhor para meditar na sua palavra. Salmo 27, verso 4. Era desejo dele de poder estar todos os dias e receber a orientação de Deus, assim como você. Aquele que é humilde de coração, ele tem sede das coisas de Deus. E quando ele falta uma reunião, para ele, aquele dia não é o mesmo. Ficou faltando alguma coisa, fica um vazio. Puxa vida, eu não fui na reunião de domingo, nossa, para mim o dia não foi o mesmo, não foi a mesma coisa. Nossa, que falta fez para mim o congregar, a palavra daquele dia. Por que faz? Porque aquele que é humilde de coração tem sede das coisas de Deus. E assim diz a palavra do Senhor aqui. Salmo 138, verso 6. O Senhor é excelso, ou seja, Ele está na sua grandeza, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando no meio da tribulação, tu me refazes o quê? A vida. A vida de quem é o quê? Humilde de coração. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus nos ensina aqui, através da vida de Davi, que ele se aproxima dos humildes. Ele tem interesse por um coração assim. Ele cuida. Por isso que eu falei no princípio, a humildade de coração é o primeiro passo para você desfrutar da felicidade. Um coração humilde tem um valor muito grande para Deus. Muito grande. Vejamos o que diz também o Salmo 24, verso 4. E assim diz o Salmo 24, verso 4. O que é limpo de mãos e puro de quê? De coração. Diga, humilde de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção. Eis a razão, chega a ser até enigmático, pessoas, às vezes no nosso meio, não obter cura. A pessoa não se livrar daquela enfermidade. Eu não estou julgando,
Mas muitas vezes o coração da pessoa está sujo, está ressentido, está muito magoado. É por isso que a vida da pessoa não vai para frente. Porque a pessoa toma remédio de cá, toma de lá, e faz cirurgia, e cortam de lá, corta de cá, e a pessoa só piora. E já outras pessoas recebem cura, recebem prosperidade, chega a realizar uma cirurgia e tudo é bem sucedido, tudo dá certo, menos com aquela pessoa. Chega a ser enigmático, você fica, mas por quê? Coração, está faltando humildade, sinceridade, verdade. Porque aqui diz que quando há falsidade, falsa aparência de humildade, a pessoa não obtém o quê? A bênção. Vou ler mais uma vez. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Um coração contaminado pela falsidade, pela mentira, pela mágoa, não toma posse daquilo que precisa. Não consegue crer, porque está na carne. Não consegue entender o que está sendo pregado, porque a sua arrogância, a sua carnalidade bloqueia o entendimento. A pessoa não recebe entendimento, porque ela está na carne. Agora, quem tem um coração puro, um coração humilde, vai pensando com a mente de Cristo, a vida dessa pessoa vai para frente. A gente vê a vida da pessoa crescendo de glória em glória, em todos os sentidos, principalmente o crescimento espiritual. Você vê resultados, diga resultados. Uma pessoa que é humilde de coração, puro de coração, como diz aqui, consegue crer contra a esperança. Nada abala a fé dessa pessoa. Ela pode receber uma porção de palavras negativas, mas ela continua confiando no Senhor e declarando e chamando a existência. Ela é como Abraão, que creu contra a esperança, quando não existia mais esperança para aquilo. Aquele que é humilde de coração, ele crê contra a esperança. Ele é assim. Ele confia em Deus. Ele tem certeza, o meu Pai, o meu Senhor, nunca vai me deixar perecer em nenhuma batalha da vida. Ele vai me honrar, Ele vai colocar anjos, eu creio, eu recebo. Eu sei que tem muita gente falando que não, mas a palavra do meu Deus diz que sim. E eu recebo. Eu recebo a palavra do meu Deus em minha vida. O que Ele fala para mim? Aquele que é puro de coração, ele enxerga. Isso é lindo demais. Ele consegue enxergar Deus todos os dias em sua vida. Ele vê Deus todos os dias na sua vida e agradece. Por estar vivo, por estar no seu emprego, por ter sua casa, por ter sua roupa, por ter sua comida. Ele agradece. Ele consegue enxergar isso todos os dias. Diga graças a Deus. Ele não consegue, um outro exemplo a se pensar, ele não consegue tirar os olhos de Deus, de estar aqui se alimentando da sua palavra. Quando Deus encontra humildade em seu coração, lá dentro, esse Deus também vasculha os desejos que estão lá dentro. Aí se cumpre o que está no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E uma pessoa que é pura de coração está agradando a quem? A Deus. Então esse Deus vasculha o seu coração lá dentro e vai realizando uma coisa por vez, ou todas ao mesmo tempo, porque a soberania é dele. Ele faz como lhe aprouver. Amém? Mas que ele faz, ele faz. Uma outra evidência, ainda aqui no livro de Salmos, está no Salmo 51, verso 17. Salmo 51, a partir do verso 17.
Começa assim: sacrifícios agradáveis a Deus, olha só, são o espírito o quê? Quebrantado. Coração o quê? Humilde. Que lindo. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Essa narrativa é muito importante porque tem pessoas que não se deixam se romper a voz do Senhor. Eu sempre fui assim e vou morrer assim. Você sabe que eu sempre fui assim. E ninguém vai me mudar. Nem você. Já aquele que é humilde, se deixa quebrantar pela voz do Senhor. Se é para te obedecer, meu Senhor, para mim não há nenhum problema. A pessoa se deixa se aquebrantar. Se é para respeitar a autoridade, o pastor da igreja, também para mim não há nenhum problema. Não há nenhum problema em estar submetido a uma autoridade. Aquele que é humilde de coração não vê dificuldade de respeitar aqueles que são seus superiores. Aquele que é puro de coração não tem dificuldade nenhuma de se submeter ao pastor da igreja, naquilo que ele prega para você. A pessoa até reconhece: eu estou precisando sim dessa palavra, era a palavra que eu estava precisando. Quem realmente tem que mudar sou eu. Quem está precisando viver uma vida transformada sou eu. E se submete. Só os humildes de coração conseguem essa glória. E eu recebo você fazendo parte desse grupo. Amém. Em nome de Jesus. Agora, falando de Davi, já que estamos lendo aqui o Salmo de Davi, quando Deus falava com ele, ele se submetia. E quando esse Deus falava, você está errado, ele se arrependia. Humildemente se consertava. Ele se deixava se romper pela voz de Deus. Ele se deixava se aquebrantar. E só quem é humilde de coração alcança essa glória. Porque Deus fala: a teimosia da carne. Somos nós, segundo a carne, que somos teimosos. E se a gente insiste, a gente sofre. Não é verdade? Agora abra em Mateus, capítulo 5, verso 3. Mateus, livro histórico, capítulo 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é humilde de espírito, ele sabe tudo do novo pacto, que é um anjo em um corpo de carne, um abençoado, um predestinado, mais que vencedor, um escolhido de Deus. Mas mesmo com todo esse conhecimento, ele é um alguém que se rende quando erra. Já tem outros que têm muito conhecimento e não se rende quando está errado. Não se reconcilia, não é humilde de coração, não se deixa se romper pela voz de Deus, como Davi se deixava. Tem muita gente que você conhece, que é conhecedor da palavra de Deus, mas que não se deixa se romper. Aquele que é humilde de espírito, se rende quando erra. É um alguém que se aquebranta, que se arrepende. E se arrepender não é algo negativo em graça. Porque o arrependimento das coisas erradas que fazemos aqui traz gozo para o nosso coração, paz por dentro. Você não precisa se arrepender para ser salvo, porque Jesus, com uma única oferta, já nos aperfeiçoou, já nos salvou para sempre. Mas é importante você se arrepender daquilo que você faz aqui. Porque o Evangelho diz que quando eu estou na carne, eu entristeço ao Espírito de Deus. Você já se deu conta que é exatamente isso que acontece por dentro? Você sente uma tristeza, um peso no coração, aquilo fica apertando o teu coração, causando uma dor em você. Aquele que é humilde de espírito,
ele procura logo se livrar daquilo. Senhor, em oração, eu me arrependo. Me ajuda, Senhor. Me dá forças para eu mudar. Eu não quero ser assim. Eu não quero magoar pessoas. Eu não quero agir dessa maneira. Abra a sua Bíblia, para que a gente tenha mais clareza sobre isso. Em Efésios, capítulo 4, verso 30. Falhar, todos nós falhamos. O problema está em você não ser humilde para se reconciliar. Não é verdade? O problema está em você não ser humilde para reconhecer que precisa mudar. Se você insiste em um erro, isso te impede de ser feliz, meu irmão. Você que me ouve nesse momento, te reconcilia em o nome de Jesus. Efésios, capítulo 4, verso 30. Só para confirmar tudo que eu falei agora há pouco, tá? Com Bíblia. E começa assim, o verso 30 do capítulo 4 de Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Agora veja o que entristece. Algumas coisas são citadas por Paulo, o apóstolo da graça. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Ou seja, todas as outras coisas são obras da carne. Isso entristece o Espírito de Deus. Eis o motivo pelo qual às vezes você anda abatido, desanimado, com aquele peso no coração. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pastor, como que eu coloco aqui em prática isso que eu estou lendo? Orando, como eu falei agora há pouco, se arrependendo. Senhor, eu decido, por exemplo, esquecer essa vingança, essa mágoa. Não deixe para fazer isso só quando chegar dezembro, não. Tem muita gente, isso é uma realidade em muitos lares e na vida de muitas pessoas. Ela só deixa para se reconciliar com o outro no mês de dezembro. Afinal é Natal, a família está reunida aqui e papai não pode ter nenhum aborrecimento, mamãe também não pode ter nenhum aborrecimento. Portanto, irmã, pelo menos hoje, né, vamos nos abraçar, vamos nos falar, e por aí vai. Esse é um exemplo que eu estou dando. Tem pessoas que só deixam para perdoar o outro no mês de dezembro. Limpe seu coração dessa mágoa, desse ressentimento hoje. A palavra quando vem, não é para a semana que vem para você colocar em prática. Quando Deus nos dá a palavra como essa, humildade de coração, é para você colocar em prática hoje. E se você guarda mágoa ou ódio no coração, o prejuízo é só seu. É só seu, meu filho. Você pensa que a prima está no prejuízo? A prima agora está preparando a comida, depois vai passear, depois vai dar um pulinho no shopping, e depois vai sair com o cachorrinho, enquanto tu está remoendo essa raiva desgraçada, aquela infeliz, eu não consigo esquecer. É tu que está sofrendo, é tu que está doente. O prejuízo está nas tuas costas. A prima está numa boa. Se Deus está te chamando para ser nova criatura hoje, arrume a casa hoje. A casa a qual eu me refiro é a sua vida, o seu coração, em o nome de Jesus. Arrume ela hoje. O livro de Provérbios diz: tira o teu pé do mal. Sabia disso? Tira o teu pé do mal, meu filho. E quando Deus diz para a gente tirar o pé do mal, isso não é para o mês que vem, não. Quando a palavra pede, é para hoje. Em casa, leia Provérbios, capítulo 4, do verso 20 ao 27. Tira o teu pé do mal, meu filho. Tira o teu pé dessa mágoa, dessa raiva. Ah, eu não consigo nem olhar para a cara desta pessoa. Não consigo olhar mais. O prejuízo está todo com você, meu querido.
Para terminar essa ministração maravilhosa, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27. Vamos lá. E assim diz o Evangelho. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Olha como Deus nos escolheu. Veja qual foi o critério que Deus usou para escolher a nós, a mim e a você. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Porque o sábio se julga o quê? Sábio. E quando ele se julga que é sábio, ele é o quê? Soberbo. E seguindo ele diz: e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. Porque o fraco, ele reconhece: eu preciso de Deus. Já o sábio é soberbo, é orgulhoso. Entendeu? Qual foi o critério que Deus usou para te escolher? Às vezes você olha segundo a carne e você vê tanto defeito em você, e você, puxa vida, e eu estou aqui, recebendo essa palavra maravilhosa. Deus te escolheu. Porque no meio desses defeitos todos, tem um coração aí, humilde, que tem um desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor, e que depende dele todos os dias. Então isso é muito valoroso, muito precioso para Deus. Um coração assim, humilde. Já o que se julga, o sábio, ele diz: eu sou forte, sou forte, eu já entendi a palavra da graça toda, não preciso ir para a igreja, estou muito bem. Bem? Duvido. É uma ilusão pensar assim. Porque é congregando que Deus nos dá o alimento que o nosso espírito precisa. Quem pensa que não precisa congregar está sendo iludido por sua carne. Iludido. Prosseguindo, verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Essa é a humildade que eu declaro no seu coração. Essa é a humildade que eu declaro no seu coração. É essa humildade que preenche a vida. É que dá paz, consolo. Uma pessoa que se gloria no Senhor, que não se engrandece em nenhum momento. É tendo um coração assim que você tem paz. Diga graças a Deus. E eu convido você a ficar de pé, para a gente agradecer ao nosso Pai por essa palavra maravilhosa. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos entregou nessa manhã abençoada de domingo. Humildade de coração. Nós reconhecemos, meu Pai, que precisamos. Diga isso para o teu Deus: eu preciso de ter todos os dias um coração assim, humilde, que toma a decisão de esquecer o ódio, a mágoa, o ressentimento, que procura apaziguar. Eu quero ter um coração assim, meu Senhor. Fale isso para o teu Deus. Diga para o teu Senhor: eu preciso de um coração assim. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso do teu amor.
de aprender mais da tua palavra. Isso tudo são atitudes para quem quer ter um coração humilde. Eu quero aprender a tua palavra. Eu quero viver na tua santa vontade, meu Senhor. Eu quero ter o meu coração limpo. Tudo isso conduz você à felicidade. Isso traz um gozo. Preenche a tua vida de paz. Reconheça. Eu preciso aprender mais, Senhor, da tua palavra. Aprender a ser humilde. Eu preciso aprender a sublimar as coisas. A não entrar em guerra com as pessoas. Talvez isso tenha acontecido com muita frequência contigo. Você briga e por situações tão pequenas. Peça para Deus, o teu Senhor, mudar isso em você. Se assim você deseja. Todos nós, Senhor, precisamos estar aqui para receber a tua orientação. Precisamos, meu Deus. Cada palavra, cada mensagem faz com que a nossa mente saia com os problemas resolvidos. A gente sai com os problemas aqui dentro da nossa cabeça, Senhor, resolvidos. A gente sai em paz, certo que temos um Deus ao nosso favor e os seus anjos também. Que haja sentimento de perdão, Senhor, nesse coração que está aqui hoje e no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Que haja sentimento de perdão, que haja amor, que haja harmonia nessa casa, nesse casamento, em nome do Senhor Jesus. Muda, Senhor, esse coração, coração desse filho, coração desse marido, desse pai, dessa esposa, dessa mãe, dessa avó, desse avô. Muda o coração dessa pessoa, Senhor, que me ouve nesse momento. E que tem carregado uma mágoa, um ódio, há muito tempo. Toma a decisão, abençoado, de esquecer isso. Não vale a pena, você só tem perdido a sua paz e a sua saúde. Perdoe. E você será honrado. Eu recebo anjos guardando os teus filhos, Senhor. Levando a todos em segurança para a sua casa. Recebo todos tendo a melhor semana da sua vida. Que não falte, Senhor, a tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. E é isso aí, eu te declaro vivendo e praticando a palavra de hoje. Humildade de coração. Bom dia a todos. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões. Às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodinis@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodinis@igrejavidacristã.com.br.
ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.